Olá meninos, tudo bem com vocês? Vamos lá então a mais uma aula nossa, tá? Nesse contexto, aproveitando as aulas passadas, nós vamos observar os movimentos de emancipação política dentro da América Espanhola e do Haiti, tá? O Haiti em separado, tá? Porque o Haiti era uma colônia francesa, tá? Então, na aula de hoje nós vamos discutir quais foram os fatores que levaram à independência dos países da América Espanhola e ou a independência do Haiti, tá bom? Bom, nós não falaremos de Brasil, porque Brasil nós sempre temos um papel à parte, tá? O Brasil, lá dentro da estrutura da história do Brasil, nós falamos com muitos detalhes e isso nós vamos falar em outras oportunidades, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar exclusivamente dos países da América Espanhola, tá? Bom, então retomando, vamos retomar alguns pontos centrais aqui diante dessas discussões. Na América Espanhola, a estrutura organizacional da América Espanhola, ela deixou toda uma hierarquia, uma estrutura que favorecia o chamado pacto colonial ou exclusivo metropolitano, tá? Esse pacto colonial ou exclusivo metropolitano significava que a todas as regiões colonizadas aqui deveriam estabelecer o comércio exclusivamente com os espanhóis, tá? E aí, para direcionar e reger todos esses as instâncias de comando aqui dentro da América, um grupo se fortaleceu e um grupo era designado exclusivamente para comandar, tá? Na estrutura social, na composição de toda a conjuntura social aqui dentro da América Espanhola, nós tínhamos no topo os chapetones, que eram exclusivamente espanhóis, tá? Os únicos que tinham poder político, tá? Os que comandavam realmente todas as determinações aqui dentro da América. Abaixo dos chapetones nós tínhamos os crioulos, que eram ricos fazendeiros, mineradores. Então, sim, eles tinham um poder econômico muito grande, entretanto, não tinham essa participação política nas decisões internas aqui na América. Os mestiços, que eram lá, que eram os indivíduos que eram concebidos entre a miscigenação de espanhóis com os indígenas ou os crioulos com os indígenas, tá? E também nós tínhamos uma classe que era muito importante, que era a mão de obra principal, que era a mão de obra indígena, os legítimos da terra, os nativos. E por último, nós tínhamos os afrodescendentes, que eram esses escravos em menor número que trabalhavam aí mais nas atividades rurais, tá? Então essa era uma sociedade muito característica aqui dentro da América e ela é muito importante relembrar sobre essa sociedade é muito importante dentro da nossa análise aqui, porque há um jogo de interesses entre tanto os chapetones, os comandantes, quanto os crioulos. E por fora os mestiços querendo igualdade, os indígenas querendo o fim de toda a exploração que vinha lá corrente tanto de crioulos quanto dos chapetones e os afrodescendentes buscando liberdade. Então nós tínhamos esse conflito de interesse aqui. Bom, dentro da nossa
dentro da nossa abordagem aqui e observando aqui dentro do roteiro, alguns fatores são interessantes nós apontarmos como alguns pontos que vão levar à crise do sistema colonial. O primeiro ponto aí que eu destaquei foi as medidas de austeridade do rei Carlos III, que governou a França, que governou a Espanha entre os anos de 1759 até o ano de 1788, tá? Por que essa medida de austeridade é importante destacar? Porque teve um momento em que, para superar uma crise de arrecadação, ele aumentou a exploração colonial aqui dentro, atingindo efetivamente a classe dos crioulos. Essa insatisfação vai levar, por exemplo, os crioulos a buscar uma liberdade comercial. E outro fator que nós podemos também destacar aqui é que na conjuntura durante esse século final, na segunda metade do século XVIII, nós tivemos movimentos que vão influenciar decisivamente dentro da política de libertação e emancipação da América. Quais foram esses movimentos que eu posso destacar? O iluminismo, que as ideias iluministas de base libertária, tá? Tanto o iluminismo econômico com Adam Smith, quanto o iluminismo político com John Locke, penetra dentro dessas camadas essas camadas superiores, tá? Tanto de crioulos, na verdade, na camada desses agentes, dessa classe crioula, tá? Então, as ideias de base iluminista, tá? Eu posso destacar também aqui o sucesso que ocorreu aqui na América da independência das 13 colônias, iniciada no ano de 1776 e concretizada no ano de 1783, tá? Nós já discutimos essa independência das 13 colônias aqui. Então esse é o primeiro movimento de emancipação da América, que vai influenciar inclusive os crioulos a observar esse movimento e também efetivar a emancipação na América Espanhola e também posteriormente e um pouco antes da América Espanhola no Haiti, tá? E fundamentalmente o caráter liberal que contagiou não só a Europa, mas ele ecoou aqui na América com a Revolução Francesa de 1789 até 1799. Esses movimentos são movimentos inspiradores para essa classe crioula que deseja emancipar e ganhar espaço de comando, espaço de poder aqui dentro da América. Tá? É importantíssimo nós analisarmos esses pontos. E um último ponto também, que é por fora, as duas nações estavam ali observando esse processo, que os ingleses participando, inclusive ativamente mandando tropas para ajudar no movimento de emancipação, e eu vou falar isso um pouco mais à frente, tá? E os Estados Unidos lá na concretização do movimento emancipacionista na América, com a filosofia, com a ideologia da doutrina Monroe de 1823. Então são todos fatores que vão levar à crise do sistema. Para que ocorresse a crise desse sistema colonial aqui, esses fatores são fatores internos. Os fatores internos eu posso e eu devo retomar alguns esclarecimentos aqui quando eu falo como fator interno, fator externo para que ocorresse efetivamente essa consolidação emancipatória na América. Fator externo aqui eu tenho que começar com aquilo que era chamado de Era Napoleônica, que nós já estudamos isso, né? Um pouco antes de falarmos da Era Napoleônica, tá? Um pouco antes de nós falarmos, de nós observarmos isso, eu tenho que ver que lá no final do século XVIII houve alguns movimentos populares, tá? Não, o movimento de emancipação não foi exclusivamente um movimento
de base elitista com os crioulos, tá? Então houve alguns momentos populares que eu vou destacar dois: a revolta de Tupac Amaru e a revolta dos comuneiros. Tupac Amaru no Peru, comuneiros na Colômbia, tá? Foram dois movimentos em que as classes populares eles ecoaram um grito de protesto contra essa opressão por parte, principalmente dos chapetones, tá? Onde esses líderes dos dois movimentos tomaram cidades, prenderam os agentes que movimentavam a economia através dos impostos, tá? E esses dois movimentos tiveram em comum também o seu desfecho. O Tupac Amaru, tá? E o José Antônio Galán, que foi o líder do movimento dos comuneiros, os dois foram presos, tá? Eles foram cruelmente exterminados e os seus corpos foram decapitados e espalhados pela cidade como uma forma de inibir novos protestos, tá? Bom, esses são dois exemplos de movimentos populares. Nós tivemos um exemplo de um movimento que também foi de base popular, foi um movimento negro e que deu certo, tá? Esses foram reprimidos, mas a independência do Haiti, ela acabou sendo concretizada, tá? Bom, na independência do Haiti, ela iniciou a partir do ano de 1791 e eu tenho que voltar um pouquinho para a França, tá? O Haiti, colônia francesa, no ano de 1791, nós temos o período em que a Revolução Francesa ela tenha se iniciado, tá? O que acontece? E aí esse abalo da ordem na França vai refletir diretamente na sua colônia aqui no Haiti, tá? Um soldado, o destaque que eu dou aqui é para um negro militar chamado Toussaint Louverture. E esse soldado ele vai ser o grande responsável por impulsionar e por afastar essa elite branca que existia dentro de São Domingos, tá? Antigo nome do Haiti. E ele vai ser o grande responsável para fazer o que? Para fazer essa tomada de poder por parte dos negros, tá? É o jacobinismo negro aqui dentro da América. Então esse movimento ele foi fundamentalmente impulsionado pelo Toussaint Louverture, tá? Lembrando para vocês que no contexto europeu, durante a Convenção Montanhesa, do ano de 1793 até o ano de 1794, os jacobinos enquanto um dos pontos da Constituição fazer o que? A liberdade da escravidão nas colônias, tá? E isso impulsiona também esse movimento aqui a dar continuidade ao movimento. Com o restabelecimento da ordem napoleônica, o Napoleão ele vai anular essa decisão. Inclusive ele vai enviar soldados franceses até a América, tá? Vai prender o Toussaint Louverture e ele vai ser enviado à França, onde vai morrer no ano de 1803, tá? A concretização do movimento não vai ser pelo Toussaint Louverture, mas sim pelo também um ex-escravo, tá? Conhecido pelo nome de Jean-Jacques Dessalines, que é o grande responsável aí pela concretização da segunda revolução emancipatória aqui na América, essa de base social, impulsionada pelos negros haitianos, tá? Que se consolidou no ano de 1804, tá? Então, aí dentro dessa conjuntura, aproveitando esse bate-bola que nós estamos fazendo entre o governo, entre a conjuntura europeia e a reflexão dessa conjuntura aqui para a América, nós vamos observar que a era napoleônica, ela, a partir do ano de 1799, ela vai impulsionar um avalanche de independências aqui. Por quê? Lembrando a vocês que no ano de 1808, tá,
o Napoleão ele interviu diretamente na Espanha, tá? Depondo então o príncipe Fernando VII, e quem assumiu a França foi o irmão do Napoleão, José Bonaparte, tá? Essa conjuntura é muito importante porque os crioulos enxergaram nesse posicionamento, nesse abalo político lá na metrópole, observaram uma oportunidade de assumir o comando aqui. E aí foi a partir desse momento que foram criadas aquilo que está lá no roteiro de vocês chamado de juntas governativas, tá? Que foi a deposição dos chapetones, tá? E a criação de governos autônomos nos mesmos moldes dos cabildos, mas que agora tinha como elemento central o governo central, os crioulos, aquela elite econômica que eu falei para vocês no início dessa aula, tá? Então, assim, é impossível de nós analisarmos a queda, né, a queda do governo do antigo regime, tá, do absolutismo espanhol aqui dentro, tá, do comando aqui na América, se nós não observarmos o que é a conjuntura política espanhola dentro desse período da era napoleônica. Então as juntas governativas foram instauradas, tá? E algumas lideranças militares, inclusive crioulas, foram feitas aqui, e eu destaco duas lideranças, uma que atuou mais ao norte e outra que atuou no sul aqui da América, tá? A primeira foi o Exército dos Andes, tá? Cujo líder era o José San Martín, tá? Esse exército dos Andes ele foi responsável por consolidar a independência da Argentina, do Chile e do Peru, respectivamente nos anos de 1816, 1818 e 1821. Então, San Martín, que é uma figura muito observada aqui dentro da América, tá? Inclusive eu queria fazer um parênteses aqui, todos aqueles que gostam de futebol e acompanham o campeonato chamado Libertadores da América, ele foi organizado a partir da década de 60 em homenagem a essas figuras que eu estou falando aqui, que é o San Martín e Simão Bolívar, que organizou o chamado Exército Regular, tá? O Simão Bolívar ele vai ser responsável pela concretização das independências da Venezuela, da Colômbia, Equador e também da Bolívia entre os anos de 1817 até o ano de 1825, tá? Então esses dois líderes, esses dois militares tinham como posição a libertação, tá, dessa América espanhola do jugo metropolitano. Essa libertação ela foi consolidada, e aí eu deixo claro para vocês, não pela classe popular, mas sim por uma elite, tá? Essa elite é uma elite crioula que está fazendo todo esse processo emancipatório aqui. O Simão Bolívar ele tinha um projeto, tá? Que era o ideal bolivariano, de estabelecer aquilo que ficou conhecido como Confederação Republicana, tá? Essa Confederação Republicana seriam esses países recém-independentes se unirem, cooperarem a título de defesa. Então, assim, manter um bloco único, um bloco homogêneo dessas regiões que estão se tornando independentes aqui, inclusive já pensando em fazer frente a outros países, a dominação tanto europeia como a dominação americana, tá? Esse ideal ele surgiu efeito numa reunião no ano de 1826, numa reunião entre o Bolívar e o San Martín, mas de fato o que aconteceu aqui dentro da América foi a fragmentação desses países, tá? Bom,
No início da década, no início do século XIX, tá? Entre 1810 e 1812, ocorreu também um momento de revolução lá no México, tá? O destaque a duas personalidades desse movimento emancipatório no México é a figura dos padres Hidalgo e Morelos, tá? E a ideologia mais social deles de pegar e distribuir terras a essas classes indígenas que foram tão prejudicadas com a conquista espanhola aqui. O ideal do Padre Hidalgo e do Morelos ele foi combatido duramente, inclusive tendo apoio da própria classe crioula, que vai apoiar no ano de 1821 a consolidação da independência do México com o comando do general Agustín Iturbide, tá? Esse general ele vai ser o responsável por concretizar a emancipação do México e inclusive ele vai dar um golpe de estado proclamando o México como uma monarquia. Pouco tempo depois, a própria classe crioula vai destronar o Agustín Iturbide e vai consolidar a república no México, tá? No contexto das revoluções, apenas dois países aqui na América foram, tornaram-se monarquias. O México em 1821 e o Brasil em 1822 com a ascensão, tá, do Dom Pedro I. E nesse processo aqui, os fatores que vão levar, tá, se nós fazemos um resumo geral desse processo emancipatório aqui, nós vamos observar o seguinte, que entre os principais momentos que nós temos aqui, entre os principais pontos que vão levar a essa fragmentação de várias repúblicas aqui na América, tá? Ao não fortalecimento e à não cooperação desses países aqui, nós temos três fatores que nós destacamos aqui, que foram as disputas entre as elites crioulas, tá? Esses ricos fazendeiros, esses grandes agentes que tinham a economia na mão começaram a entrar em conflito pelo poder dentro desses países recém-formados, tá? E isso vai levar, por exemplo, a uma concentração de poder na mão de um grupo chamado de caudilhos, tá? Caudilhos é uma faceta, é a mesma coisa de nós estarmos falando do coronelismo aqui dentro do Brasil, tá? Os caudilhos, então, são grandes figuras regionais, tá? Que tem um grande prestígio, tem uma grande força militar que controla determinadas regiões, tá? É muito semelhante, tá? É o nome ao nome coronelismo que nós vamos dar aqui durante o período monárquico, com a criação da Guarda Nacional lá em 1831 e durante a República Velha, no início, nas 3 primeiras décadas do século XX, tá? Então tá aí essa força dos caudilhos, é o caudilismo, tá? Que vai atuar como força centralizadora que vai monopolizar esse poder dentro desses países recém-independentes, tá? E como último fator, uma pressão, tá? Uma pressão externa vinda dos Estados Unidos, tá? Por conta da doutrina Monroe, que é uma influência direta sobre esses países recém-independentes. Então, os Estados Unidos também provocam necessariamente essa fragmentação dos países emancipados, tá? E a contribuição dos ingleses também, que tinha como principal interesse a busca dos mercados consumidores até nesse exato momento formado, tá? Essa é a conjuntura, o reflexo, tá? Que nós podemos pontuar em relação às consequências desse contexto europeu da era napoleônica, vai refletir que necessariamente e consequentemente vai ter a emancipação desses países
latino-americanos e também do Haiti, tá bom? Meninos, eu espero que vocês tenham acompanhado então a nossa aula toda aqui através do nosso roteiro. Façam os exercícios que eu vou postar aqui na plataforma, tá? E nós nos encontramos em um novo momento, tá? Em novas aulas. Um grande abraço para vocês, um grande beijo e até a próxima. Até mais.